E o meu tema de hoje é esse. Vou contar até 3. 1, 2, 3, vai. Fraco demais. 1, 2, 3, vai. Pode ser muito melhor. 1, 2, 3. Não conte os seus segredos. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será reduzida. Deixa eu repetir isso. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será reduzida. Juízes, capítulo de número 6, e hoje eu desenvolvo um sermão textual com vocês. Eu vou vir no texto. Mas eu oro, Deus e Pai, Deus toma a minha vida em tuas mãos, Senhor. Senhor, o culto de hoje eu te entreguei no monte de ontem. A sala de oração de amanhã eu vou te entregar no monte daqui a pouco, Senhor. Ah, Deus, Tu és o Senhor que visita, Tu és o Senhor que habita, Tu és o Deus que faz. Quando Tu entra e opera, impossíveis se manifestam. Fala conosco, Jesus. Pede aí, crente, pede. Diz, fala comigo, Jesus. Diz, fala conosco. Isso, fala. Abre a tua boca e diz, fala comigo, Jesus, pois eu preciso ouvir a tua voz. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, e cavernas e fortificações. Porque cada vez que Israel, ou que os israelitas semeavam, os midianitas e os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e suas tendas, e como uma nuvem de gafanhotos. O texto diz que eram tantos que não se podiam contar, nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Versículo 6 diz assim: Israel ficou muito debilitada com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem aos deuses dos amorreus, em cujas terras vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, da família de Abiezer. Gideão
filho de Joás, estava, só até aqui, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Senhor, já oramos e a partir desse momento eu me sinto à vontade para começar a ministrar, sendo guiado pelo Teu Santo Espírito. Deus, eu nunca fui tão dependente de Ti, Senhor. São 18 anos pregando a Tua palavra, mas eu nunca vivi o que eu tenho vivido contigo. Minhas experiências contigo têm sido cada vez maiores e melhores. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por me permitir ser quem eu tenho sido diante de Ti. Não mais preocupado com olhares ou com pensamentos, mas preocupado com o que o Senhor pensa de mim. Continue guiando os meus passos, minha boca e o meu entendimento. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus. Mais uma vez, o versículo de número 1 mostra que que o povo fez o que era mal perante o Senhor. Aqui eu entendo que nós não vamos projetar, eu entendo Gálatas 6:7. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. E os midianitas, o texto vai dizer que vão castigá-los por 7 anos. Lembrando que Midian é filho de Abraão, com Quetura. Então os midianitas, eles vêm também de uma genealogia do patriarca. Quem é o patriarca? Abraão, que depois da morte da sua esposa vai se casar com Quetura e com ela vai ter filhos. E dentre os filhos que Quetura vai ter de Abraão, um deles é Midian. Dará início então aos midianitas. Às vezes é importante tratar sobre isso. E nesse exato momento, pelo menos 5 famílias haviam aflorado dentre todo o povo dos midianitas. Haviam crescido, mas a descendência deles é de Abraão. Parece meio que contraditório isso, porque se ele é irmão de Isaque, por que não que haja paz entre eles? Melhora, pastor, eu melhoro. Se vamos morar, no nosso caso, no mesmo céu, por que estamos nos degladiando? Eu abro e eu fecho o meu adendo, porque não é esse o motivo daquilo que eu preciso trazer para vocês. Os midianitas vão fazer parte da história do povo de Israel. Lembrando, eles vão comprar José dos seus irmãos, entraram na história. Os midianitas, em Números 22, eu acho melhor não projetar, porque aí eu ganho tempo. Em Números 22, do versículo 2 ao 7, eles vão até Balaão e vão pedir a Balaão que amaldiçoe o povo de Israel, pastor Mauro. Por quê? Porque eles são mais numerosos, mais poderosos, mais prósperos. E eles entendem que, chegando em Balaão, como profeta, podia liberar uma palavra de maldição sobre o povo de Israel. Até que Balaão vira e diz assim: como eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Você não pegou, mas você vai pegar agora, em nome de Jesus. Sobre a tua vida tem uma bênção que foi estipulada pelo céu. Deus quer me usar para dizer assim: palavras negativas, maldicentes, de maldição não tem poder sobre a tua casa. Por quê? Porque quem
sobre a tua vida. Recebe isso aí, porque isso é poderoso, hein? Eu expliquei aqui que na bênção sacerdotal o texto diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. É simultâneo, pastor Felipe. Ele não só abençoa, mas ele precisa guardar. Por quê? Porque o meu inimigo está à espreita. Então ele abençoa e guarda. Me ajuda, diga assim: o Senhor me abençoa e me guarda. Vai, diga: o Senhor é o Deus que me abençoa e me guarda. Me abençoa e me guarda. Há quem diga que Deus usou a boca de um jumento, de uma jumenta, para falar com Balaão. Negativo. Se você ouviu isso até o dia de hoje, compreenda que essa prerrogativa está completamente errada, equivocada. O Senhor não vai usar, o Senhor vai dar entendimento durante um período à jumenta para falar o que ela está sentindo. Não é ele que vai falar pela boca da jumenta. É a jumenta que vai virar para Balaão e vai dizer assim: eu tenho sido contigo, tu me manda ir para lá, eu vou, tu me manda ir para outro canto, eu vou, e olha o que tu tem feito comigo. E Balaão está tão fora do seu entendimento, que tem uma jumenta falando com ele, e ele leva um tempo para perceber que jumenta não fala. Mas a frase de Balaão é a seguinte, eu já libero ela aqui de novo: como que eu vou amaldiçoar quem Deus abençoou? Presta atenção, Deus não te dá para te tirar. Eu vim de uma família, e meu tio, pai de santo de Candomblé Conqueto, e eu quero, não em respeito, porque está sendo aqui veiculado, mas eu quero não trazer aqui nenhuma palavra de ofensa aos que servem ao espiritismo, mas eu quero falar com as entidades. E aí meu tio dizia: quem eu sirvo me dá com uma mão e tira com a outra. Deus manda eu te dizer: o que eu te dou eu garanto, o que eu te dou eu sustento, o que eu te dou você entendeu? Diga amém. A pergunta é: quem é que pode roubar o que Deus te deu? Quem é que pode? Vira para alguém do teu lado e diga assim: quem pode arrancar a unção que o céu te deu? Fala. Quem nos separará do amor de Cristo? O perigo, a fome, a nudez, a espada? É um Deus que está virando para nós e está mostrando quem Ele é. Os midianitas também entram na história. Por quê? Porque em Números 31, a partir do versículo de número 8, que ele também não vai colocar para a gente, Israel, ele vai matar 5 reis de Midian. 5 reis é uma trabalhadora, não tem problema não, tá? Podem aí, podem dar auxílio, isso aqui não vai me atrapalhar não, em nome de Jesus. Números 31, versículo 8, pastor Mauro, a Bíblia diz que Israel vai matar 5 reis. No versículo 9, a Bíblia diz que Israel agora vai queimar todas as cidades de Midian, dos midianitas. No 17, Israel agora vai matar todos os homens e todas as mulheres casadas. Olha que coisa. Portanto, as invasões que não eram apenas por despojos. Os midianitas não estavam vindo para recuperar os despojos que haviam perdido nas batalhas, mas eles estavam vindo com desejo de vingança. Você está entendendo? Diga amém. Havia, Murilo, um desejo de vingança, um olho que brilhava. Por quê? E aí eu quero falar com você, e eu falo isso da igreja da onde eu me converti lá atrás, que ensinava as pessoas, os obreiros, a pisar na cabeça do diabo. Não que você não possa pisar, e repreendia, e pegava, fazia chacota com Satanás, e depois abandonaram Jesus, viraram chacota na mão do inferno. Deus está dizendo: o teu inimigo está ao teu derredor, e ao teu derredor ele está observando, dizendo: se ele me der um mole, os midianitas passaram a odiar o povo de Israel.
Por quê? Porque todas as vezes que traziam a memória, eles lembraram, eles queimaram as nossas cidades, eles mataram as nossas mulheres, eles mataram um chefe de família que os filhos ficaram sem seus pais. E agora nós vamos tentar de tudo contra a vida deles. Eles se tornaram tão cruéis que os hebreus, versículo 2, deixa no texto, começa a se esconder e a fazer caverna nos montes. Por quê? Porque outrora o povo forte era o povo de Israel, e agora o povo forte são os amalequitas. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado que o mundo dá voltas, hein? Cuidado, porque o mundo dá voltas. Cuidado, porque às vezes é uma roda gigante. Se tu não souber se importar aqui, tu não vai saber se importar lá. Se tu não souber se importar aqui, tu não vai saber. Deus está virando para nós, está dizendo: agora o povo de Israel está tendo que se refugiar nas cavernas que serão abertas nos montes. Por quê? Porque estão com medo. Por quê? Porque outrora era eles que oprimiam, e agora eles estão sendo oprimidos. Isso aqui é uma baita de uma lição para nós. Por quê? Porque o que garante a tua vitória é permanecer na presença, é permanecer marchando, é permanecer dizendo: Ele salva, Ele cura, Ele liberta, é permanecer na presença dEle, porque der e vier. Cuidado com as más conversações, porque continuam corrompendo os bons costumes. Cuidado, porque tu pode estar do lado de alguém que está te levando para a desgraça. Cuidado, porque tu pode estar do lado de alguém que está te tirando da presença. Mas pastor, está dentro da igreja, mas não é porque está dentro da igreja que é lavado e remido. O joio cresce junto com o trigo, e Deus está dizendo: só naquele dia eu vou separar. No versículo 3 e 4, o texto diz: porque cada vez que Israel ia lá e semeava, os midianitas e os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Versículo 4, vai dizer assim: acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e deixavam Israel sem sustento algum, nem ovelhas, nem bois, e nem jumentos. Irmãos, eles cultivavam seus campos, vinham os inimigos, tomavam posse de tudo, e depois, pastor, depois ateavam fogo no que sobrava, fazendo o que, pastor? Criando uma verdadeira miséria. No versículo de número 5 vai haver uma comparação aqui, e eu gosto, porque a comparação aqui é como uma nuvem de gafanhotos. É como uma nuvem de gafanhotos. Pastor Márcio, gafanhotos aqui está falando de pragas. Agora entenda bem: um povo lavado, um povo escolhido, um povo separado, agora está sendo tomado por uma nuvem de pragas. Olha o que a desobediência não faz. Estava indo tudo bem até eles desobedecerem. Desobedeceu. Agora o inimigo vai vir como uma nuvem de gafanhotos, é o que diz o texto. E pela primeira vez na história, eles também vão entrar com camelos, porque a primeira vez na história é nesse texto em que eles vão entrar para uma batalha montado em camelos. 1, 2, 3, não, centenas. Deus está virando e está dizendo assim: eu tenho dado estratégias novas para a tua vida e tu não tem usado. Em compensação, o inimigo da tua alma tem usado as estratégias que ele tem contra a tua vida. Não entendes tu o que Deus está falando hoje nesse lugar? Não compreendeu que o Espírito Santo, eles têm sido mais prudentes do que nós. Deus está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Deus está virando para nós e está dizendo que eles têm usado as armas deles, e às vezes eu e você, nós não temos usado as nossas.
Qual a maior arma de um crente? A oração. Qual a maior arma de um crente? A oração. Deus te trouxe aqui para dizer, sabe por que essa batalha ainda não foi vencida? Porque você não tem usado da oração. Orar para o crente é assim, tem nada acontecendo, mas eu continuo orando e dizendo, Deus, eu creio. O crente é meio doido, irmãos. O crente é meio doido. O crente é aquele que toca em lugares e diz, Senhor, eu creio. O crente é aquele que toca em coisas e diz, Senhor, eu creio. O crente é aquele que olha para um casamento falido dentro de casa, mas estende a mão e diz, eu creio que o meu marido se converterá, que minha esposa se converterá. Mas aos olhos naturais não tem nada acontecendo. Mas nós não somos guiados pelos olhos naturais. Deus está dizendo, se volte para a oração e tu vai ver o que eu vou fazer. No versículo de número 6, para que eu consiga aqui dar essa mensagem toda, o texto diz que Israel ficou muito debilitada. Debilitado no hebraico significa se abateu. Diga assim, se abateu. Tem dia que o abatimento chega. Por conta de quê, pastor? Por conta muitas das vezes do que as consequências do pecado traz para as nossas vidas. Chega o abatimento. Chega aquele dia que tu diz, Jesus, eu não sei se você vai entender o que eu vou te dizer hoje, mas no dia do abatimento expressado em Juízes 6:6, vai nascer um clamor. No dia da dor, da angústia, vai nascer uma oração diferente. Vai nascer um clamor. Deus está virando para mim, para você, e está dizendo, no pior dia da história da tua vida, permita que nasça um clamor, permita que nasça uma oração que não respeite os céus. O que, pastor? Vai passar pelo firmamento, vai passar pela região celestial e vai chegar na habitação do nosso Deus. Vai cortar o primeiro céu, vai cortar o segundo e vai chegar no destino. Deus está virando para a igreja, está dizendo, no dia mais difícil da tua vida, deixa nascer um clamor. Clamor. No versículo 8 e 10, ao 10, versículo 8 diz o seguinte: e o Senhor lhe enviou um profeta. Diga assim, está chegando resposta. Diga com fé, está chegando resposta. Só que a resposta não é dentro daquilo que eles esperavam inicialmente. Porque o profeta está dizendo assim, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito. Parece que tem uma frase que eu já ouvi muito na história da minha vida: está jogando na cara, fez e agora precisa dizer que fez. Isso aqui eu já ouvi muito de parentela, irmãos. Então era melhor não ter feito, ingratidão. Porque ninguém fala isso com o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito e da casa da servidão. Versículo 9 vai dizer, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra que era deles. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Não adorem aos deuses dos amorreus, em cuja a terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvido à minha voz. Parece que, Kelly e Sander, que essas palavras que estão sendo ditas aqui do 8 ao 10 não são palavras de esperança, não trazem um cunho de Deus dizendo assim, olha, vocês fizeram isso, mas por conta do clamor de vocês, eu me manifestarei. Parecem palavras que na verdade não trazem nenhum tipo de livramento, porque o que eles queriam ouvir aqui é Deus entrando dizendo, vou livrar, vou fazer, vou abater o inimigo, vou derrubar, Sem todo mundo na vida espera por uma resposta dessa, mas os versículos de 8 a 10 não expressam isso. Não, pastor, claro que não.
Nos versículos de 8 a 10, Deus está dizendo para eles o seguinte: da mesma forma que eu fiz no passado, eu posso fazer no presente. Deus está dizendo: lembra quando eu tirei vocês do Egito? Lembra quando eu tirei vocês e coloquei vocês na terra dos amorreus e dei essa terra para vocês? Deus está dizendo: eu sou o Deus do presente, do passado e do futuro. Deus está falando para alguém aqui, está dizendo: eu vou entrar nesse mistério, nesse manto de Covasnaia. Deus está dizendo: eu vou entrar, eu vou fazer, porque eu sou o mesmo. Eu tirei e vou tirar, eu livrei e vou livrar. O versículo do 8 ao 10 é um convite ao aprofundamento, à conscientização do pecado. Se vocês tiverem consciência do pecado, eu dou a esperança. Mas eu vou para o versículo 11 para terminar essa mensagem. Então o anjo do Senhor que veio e sentou-se debaixo do carvalho. Primeiro veio um profeta. Qual é o nome do profeta? A Bíblia não diz. Tentei procurar. Se ela não relatou, é porque ela não quis que fosse levado em consideração. E agora? Agora vem um anjo. E agora vem um anjo. Diga, e agora vem um anjo. Diga assim: quando necessário, vai, quando necessário, Deus usa os profetas. Quando necessário, Deus dá visão. Quando necessário, Deus envia anjos. Mas esse anjo aqui é diferente. Esse anjo está com A maiúsculo. E há quem defenda que agora a segunda pessoa da Trindade, o próprio Cristo, vai descer e vai se assentar debaixo do carvalho. Eu quero dizer para você que quando você está achando que não tem mais jeito, eu gosto, porque quando aquele pai chega para Jesus, pastor Felipe, diz assim: Senhor, eu pedi que os discípulos expulsassem o demônio do meu filho, mas eles não puderam expulsar. Mais à frente, os discípulos vão perguntar: Senhor, por que nós não expulsamos o demônio do endemoniado? Aí Jesus vai dizer que há caixas de demônios que não saem senão por jejum e oração. Mas não é disso. Ele vai perguntar para Jesus: Senhor, eles não puderam, e eu agora trouxe esse problema para ti. E aí Jesus vai perguntar: quanto tempo se sucede isto? Irmãos, Jesus vai começar um tratamento com o pai para depois expulsar o demônio do filho. Deus está virando para nós e está dizendo: quando nem anjo resolve, quando nem sonho, nem visão e nem profeta resolve, quando os 5 ministérios falham. Quais são os 5, pastor? O apóstolo, o pastor, o mestre, o evangelista e o profeta não funcionam dentro da igreja. O próprio Cristo se levanta, se inclina e diz: agora o problema é comigo. Para vocês que estão apedrejando Estevão, agora vocês vão lidar comigo, sou eu. Deus manda dizer que o anjo já desceu. Alguém precisa ouvir isso aqui hoje. Alguém precisa ouvir isso aqui hoje. Deus está dizendo: o anjo já desceu. Vira para alguém, olha nos olhos e diz: o anjo, Andresa, o anjo já desceu. Cadê Rodrigo? Rodrigo, o anjo já desceu. Tem gente esperando por resposta hoje, e hoje eu vim aqui como boca de Deus para dizer: o anjo já desceu. O anjo. Só que o anjo vai se deparar com algo aqui. O que? Com Gideão. O que Gideão está fazendo? Está malhando o trigo no lagar. Repita comigo, diga assim: está malhando o trigo no lagar. Pergunta assim: pastor, o lagar não era o lugar de pisar as uvas e preparar o vinho? Tema da minha meditação:
pastor, ele é malhado na eira. E eu tenho algumas coisas aqui muito breve. Eira se fazia nos lugares altos. Você vai ver a eira de Araúna. Por quê? Nos lugares altos, porque tinha que aproveitar o vento. Por quê? Porque o trigo era batido, depois era jogado para o alto, o vento levava a palha e só ficava o grão. Se ele está malhando o trigo que era para ser malhado no lugar alto, no lagar, o que é o lagar, pastor? O lagar é um lugar protegido. A eira, pastor, um lugar plano. E o lagar, pastor, um lugar profundo. Pegou ainda não, né? Pegou não, né? Pegou? Já começaram a pegar. Quando pegar aí pode glorificar. Deixa eu repetir, a eira no lugar alto e o lagar no lugar de protegido, de proteção. A eira no lugar plano, alto e plano. E o lagar no lugar profundo, era um tanque. Na eira o grão cai, a palha o vento leva. No lagar a casca fica e o líquido sai. Na eira a separação. No tanque a mistura. A uva do teu pé se junta com a uva do meu pé. A do teu pé se junta com a uva do pé do irmão. Os cachos vão se juntando. Por quê? Porque agora Deus está dizendo: deixa que o processo, quem vai fazer sou eu. Na eira, o vento não destrói o propósito. Pegou ou não? Na eira, o vento não destrói o propósito, porque todas as vezes que Deus queria movimentar alguma coisa, Ele mandava soprar um vento oriental. Deus está dizendo: eu estou botando as coisas no seu devido lugar. Como pode um vento tão forte dividir as águas do Mar Vermelho e não arrastar o povo que passava? Isso é louco, pô. Louco. O povo passava e o vento forte dividia as águas. Por quê? Porque ele não movimenta aquilo que não é propósito. Eu já falei isso aqui. Eu tinha uma pastora muito dura, e eu tive. E ela era muito dura, principalmente concernente a quem pisava no altar. Músicos então nem se fala. Muito dura. E um dia eu percebi que ela ficou mais light. E eu disse: pastora, o que houve? Aí ela falou: sabe o que houve? Eu aprendi que o fogo consome aquilo que não é propósito. Ai, irmãos, pisou no lugar santo, tem duas oportunidades: ou mudar de vida, ou se converter verdadeiramente, ou ser destruído pelo fogo que desce. Em nome, você entendeu isso? Diga amém. Já que não tinha uma vidima, não era tempo de uvas, pastor Mauro, Gideão, olha, até porque esse processo de pisar uva era um processo de mulheres, pastor. Eu vou confessar, pastor Felipe, o senhor tem tanto conhecimento, e estou falando isso com todo o carinho que ele tem, e admiro isso em ti, que hoje pregar contigo aqui não é uma coisa simples não, tá, querido? Eu estou aqui dentro da hermenêutica dizendo: Senhor, não me deixa fugir não, que esse homem entende. Não deixa não, Jesus. Não tinha vidima, não era tempo de uva. Repita comigo: não era tempo de uva. Repita comigo: então o lagar estava à disposição. Deus está virando para você, está dizendo: não conte os seus segredos para ninguém. Continua, pastor, continuo, bem rapidinho, e agora prometo, já estou terminando. Lagar fala de pressão. Lagar fala de pressão.
Ah, pastor, por quê? Porque eira sopra um vento que não destrói, mas purifica. E lagar fala de pressão. Lagar tem mulheres pisando. Só a uva, pastor? Não, existem azeitonas também que estão sendo pisadas, porque Deus quer extrair o melhor do azeite. Lagar fala de Getsemane, do lugar da prensa. Deus está dizendo: todo crente tem que passar pela prensa. Para de ficar murmurando, reclamando, dizendo: Deus não é comigo, não está me vendo, não sei o que lá. Amadurece. Todo crente tem que passar pela prensa. Vai doer, mas o resultado vai ser bom. Deus está virando para nós e está dizendo assim: na eira Ele tira o que é supérfluo, no lagar Ele libera o que é precioso. Você está entendendo? Por isso Ele está no lagar, porque Ele sabia que no lagar Deus ia estar liberando o que era o trigo, pastor. O trigo representa o alimento para a alma, representa a fidelidade. E o vinho no lagar, no lagar é o transbordamento da presença. O que Deus está dizendo? Gideão está no lugar em que vai juntar alimento, alma e fidelidade com o transbordamento da presença. Melhora. Ele está no lugar em que prosperidade vai se juntar com restauração. Recebe aí, prosperidade vai se juntar com restauração. Baseado em quê? Joel capítulo 2 versículo 9. Pode colocar para a gente aqui, para me ganhar tempo, e estou terminando, agora estou. Aleluia. O texto diz que correm pelos muros. Eu não sei nem se eu abri o texto certo aqui. Isso, vai do 19. Põe o 19 para mim. Isso, o Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhe envio o cereal, o vinho, o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo. Ei, meu Deus do céu, o que é isso? Não. Deus, vira alguém que está do teu lado, vai dizer: a zombaria está acabando essa noite. Deus está virando, está dizendo que Ele vai entrar e vai dizer: nunca mais, repita, diga nunca mais. Ei, farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Versículo seguinte, vai: mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, o lançarei para uma terra seca e deserta, lançarei na sua vanguarda para o mar oriental e na sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Tem mais. Não tenha medo, a terra, alegre-se, exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Tem mais. Não tenham medo, animais selvagens, porque o pasto do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras vão produzir com vigor. Vai, filhos de Sião, alegre-se. Aqui eu quero ler com vocês. Vai, filho de Sião, alegre-se, exultem no Senhor. Vai, no seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Vai fazer descer como no passado as primeiras e as últimas, a temporã e a seródia. E aí 24 e último, leia comigo. Vai, 1, 2, 3, vai. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de azeite. Que é isso? Termino. Gideão esperava malhar o trigo em um lugar secreto, afastado dos seus saqueadores. Termino o contexto geral. Se tu não pegou nada, tu vai me dar 2 minutos e eu encerro. 2 Reis capítulo 4 versículo 25. 2 Reis capítulo 4 versículo 25.
Aqui fala da sunamita, está com seu filho morto no quarto do profeta Eliseu, em Sunem. Vai até o Carmelo atrás de Eliseu o profeta. O texto diz assim: e assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Carmelo. Ao vê-la de longe, quem o viu? Eliseu. Ao vê-la de longe, quem o viu? Vamos lá, ao vê-la de longe, quem o viu? Eliseu. Ele vai virar para Geazi e vai dizer assim: veja, é a sunamita. Corra. Gente, isso aqui tem um segredo que Deus me deu no gabinete. Pega isso aqui. Corra ao seu encontro e pergunte a ela. Pergunte a ela: vai tudo bem com você? Muda para a área. Você está na NAA, né? Põe na área para mim. Obrigado, Mateus. Mariana, né? Não sei se está Mariana, Mateus. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Depois, com teu marido. E depois, com o menino, o que é que ela vai responder? Presta bem. Tema da minha meditação: não conte os seus segredos. Pergunta assim: pastor, como que eu posso contar os meus segredos sem abrir a boca? Com semblante. Nesse texto aqui, o inimigo que está ao derredor, diga amém por isso, está te observando. Deixa eu ver onde está o problema dela. Deixa eu ver onde está o problema dele. Vai tudo bem contigo? Ele está olhando o teu semblante. Vai tudo bem comigo? Não contou o seu segredo. E com teu marido? Se o problema foi com o marido, o teu semblante cai. O inimigo já percebeu, disse: vou atacar. Não, pastor, meu problema não é com o marido, vai tudo bem. Mas estou com um filho aqui desajustado. Estou com uma filha aqui que só Deus. E com teu filho? O semblante vai revelar o teu segredo. O teu semblante vai revelar em quem você tem confiado. Se Deus disse que vai salvar, vai salvar. Se Deus disse que vai libertar, vai libertar. Se Deus disse que vai entrar, vai entrar. Ele está virando para a igreja, ele está dizendo: não conte os seus segredos. Não conte os seus segredos. Mantenha um semblante de fé, de ousadia. Vai tudo mal, mas tu está olhando e vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vai tudo mal, mas tu vai dizer: ele quem tentará contra o braço forte do Senhor. Vai tudo mal, mas tu vai dizer: oh, ele pode, ele faz. Vai tudo mal, mas tu vai ficar com Romanos 8:31, que diremos, pois à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá tudo mal, mas tu não vai revelar o teu segredo para quem não é para ser revelado. Ela só vai revelar quando ela chega aos pés de Eliseu. Só revele o segredo quando chegar aos pés da cruz. Só revele o segredo quando chegar aos pés da cruz. Por isso, Gideão está guardado no lugar de profundidade. Primeiro Reis e último texto. Você desculpa, eu preciso contextualizar. Primeiro Reis, capítulo 20. Deixa eu te contar o que está acontecendo aqui. Ben-Hadad se juntou com 32 outros reis. Cerca Samaria, vai pelejar contra ela.
E aí ele vai enviar um mensageiro a Acabe, que é rei de Israel. O mensageiro vai dizer assim: a tua prata, me ajuda, a tua prata, o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei. Acabe vai responder: eu sou teu, tudo que tenho é teu. Aí eles vão chegar para Ben-Hadad e vão dizer assim: sabe o que Acabe disse? Falou que tudo que o senhor quer é dele, mulheres, filhos, prata, ouro. Ele falou que até ele. Ah, ele respondeu isso? Então faz o seguinte: mande outros mensageiros para lá. Diz a ele que o que eu quero agora é saber qual é o segredo. O tema da minha meditação é saber qual é o segredo que ele tem. Por quê? Desculpa, Mateus, volta para o texto de novo. Por quê? Porque agora Ben-Hadad vai pedir tudo aquilo que vai ser esquadrinhado. Ele vai dizer: eu vou enviar pessoas que vão esquadrinhar a tua casa, que vão esquadrinhar a tua vida, a vida dos teus oficiais, e tudo que for aprazível aos teus olhos, eu vou levar. O que ele está dizendo? Eu quero aquilo que faz brilhar os teus olhos. Tema da minha meditação: não conte os seus segredos para ninguém. Está chorando, chora calado. Está sofrendo, sofre calado. Está difícil, fica firme. Não conte os teus segredos para ninguém. Por quê? Porque a partir do rosto que aformoseia a tua vida, o teu inimigo vai olhar e vai dizer: se abateu, ó, se abateu, vou tocar de novo, ó, se abateu. E ele já segura. Desculpa, eu tenho medo de sair não. Tenho medo de só pegar e se segura. Já reparou que os filhos que mais nos preocupam são os mais atacados? Sim ou não? Por quê? Porque sem que você percebesse, o inimigo olhou e disse: é aqui, ó. Vou lá de novo. Vou aqui de novo. Parece que essa mensagem não traz consigo nenhuma palavra que gere tanto conforto assim. Mas eu vou te mostrar que gera. Juízes 6, versículo 12. E aqui tem um maná. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aí Gideão vai responder assim: o que ele responde? Ai, meu Senhor. O que ele responde? Aí eu fui olhar no hebraico. Ai, meu Senhor. Senhor aqui está falando de Adonai, que significa Senhor. A continuação da frase, depois que ele diz: se o Senhor é conosco, é porque nos sobreveio tudo isto. Só que o segundo Senhor, se o Senhor está todo em caixa alta, em letra maiúscula, e eu encerro para você entender, aí responde a pergunta que ele faz: por que nos sobreveio tudo isso? Por quê? Porque o segundo Senhor no hebraico é Yavé, que significa Deus de alianças. Deus de alianças, plural. Por que nos sobreveio tudo isso? Por que a pergunta responde? Porque quando ele diz Yavé, Deus de alianças, por que nós estamos vivendo isso aqui durante 7 anos? É como se o Yavé respondesse: a pergunta não é o porquê que vocês estão vivendo isso.
A pergunta é: por que eu perseverei e cuidei de vocês durante 7 anos debaixo da opressão dos midianitas? Tu já reparou que em meio a tudo isso ninguém morreu? Tu já reparou que vocês foram afligidos, mas eu sustentei vocês? Agora, por que sustentei? Porque eu sou Yahvé, eu sou o Deus de alianças. E um dia eu fiz uma aliança com Abraão, e a aliança que eu fiz com Abraão me fez voltar e me fez ter benevolência, bondade, misericórdia sobre a vida de vocês. Deus está dizendo para nós que quando você não conta os seus segredos para ninguém, para o inimigo da tua alma, quando os teus semblantes estiverem debaixo do teu governo, repita comigo, diga assim: a partir de hoje eu vou governar as minhas emoções. Deus está virando, quando você entender isso, pode vir ministério de louvor. Deus está virando para nós e para você, para mim, e está dizendo o seguinte: o Deus de alianças vai voltar e vai recuperar a dignidade perdida, e vai recuperar tudo aquilo que foi roubado, saqueado pelo teu inimigo. Por quê? Porque ele tem uma aliança com você, e devido a essa aliança que ele tem com você, ele vai te sustentar. Tu está entendendo? Compreende isso? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?